Hoje, Jesus Cristo veio aqui nessa terra em muitos cristãos. Ele está na pessoa do Espírito Santo, porque muitas pessoas não deixaram o Espírito Santo ser o professor, seu mestre, nem usando outras pessoas, nem usando a própria Bíblia. E aí preferiram calar a voz do Espírito e seguirem os seus próprios corações. Muitos fazem isso e estão fazendo. E muitos receberam o Espírito e o avivamento na pessoa de Jesus mediante a exposição do Evangelho. E há uma grande confusão hoje, porque não adianta nada falar do passado nem do amanhã, porque o dia é chamado hoje. O que nos interessa é esse instante, é esse dia, é o presente, agora. E muitas pessoas, pelos ensinamentos que receberam e as doutrinas que receberam, e eu estou me referindo a pessoas cristãs, que de alguma forma creem em Jesus Cristo, ou sabem que Jesus Cristo existe, está acima de qualquer coisa, ou de todas as coisas, mas não houve uma conversão, a regeneração, o novo nascimento, a nova vida. Tudo isso, todos esses nomes é uma coisa só, é a conversão, é o ser crente. Todos esses adjetivos foi para denominar isso, que você é convertido a quê? Ao Senhor Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Novo nascimento, Jesus chamou isso de novo nascimento, João, pelo Espírito, falou isso, o novo nascimento. Jesus uma vez disse que aquele que não se torna como uma criança não entrará no reino de Deus. Então é o novo nascimento, a conversão genuína. Você se rendeu ao Evangelho de Jesus, e ao se render já está deixando claro para nós, isso fica claro, mas nós não queremos essa claridade. De alguma forma achamos apoio nos ensinos de alguns ou de quase todos, e então continuamos praticando o pecado. A justificativa para isso é que a teologia, a teosofia, a filosofia vai dizer que todos nós somos pecadores e todos pecam. E aí os ensinos são nessa direção. Você peca, ou pecou, ou está pecando, você pede perdão e Deus perdoa. Verdade, Deus perdoa. Mas aí depois de perdoar, está perdoado. Pronto, você está perdoado. Mas eu
pequei. Bom, aí você não considerou o seu novo nascimento, a sua conversão. Aí você vai novamente a Jesus. E vai novamente. Quantas vezes isso aconteceu? Você vai a Jesus. Não aprendeu a dar graça. E não aprendeu a viver sem o pecado. Mas você não aprendeu porque não houve quem ensinasse. Porque você não quis a Bíblia. Às vezes nem se aproxima da Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus libertou do pecado. Isso é Romanos 7,18. Você está liberto do pecado. E se eu estou preso em alguma cadeia, em algum distrito, em alguma penitenciária, e eu sou liberto desta cadeia, eu não estou preso. Eu saí desta prisão. Nesse caso, a analogia. Mas, no nosso caso de cristão, não foi eu que saí. Foi Jesus que tirou. Ele nos tirou. Não foi eu que saí, não. A conversão significa justamente isso. Ele nos tirou da condição que nós nos encontrávamos. E nós estávamos mortos, separados de Deus. Ele nos trouxe da morte para a vida e estava na escuridão. E ele nos tirou da escuridão e nos trouxe para a luz. Isso é ele nele. Foi isso que aconteceu conosco. E o nome desse processo pela Bíblia, a Bíblia, não é a teologia, ou a filosofia, ou a teosofia. É novo nascimento, nova vida. Essa nova vida não é minha, é Jesus vivendo em mim. Como a anterior, em que eu estava morto, separado de Deus pelos meus desejos e a permanência no pecado, não era minha. Em momento algum a vida é nossa. Nunca foi, nunca será. Antes ela foi separada, tornou-se a vida bio do corpo, do sistema psicológico. E aí Jesus veio e nos comprou, isso nos levando a morrer nele, porque não existe vida antes da morte, só quem tinha essa vida era Jesus, antes da morte, porque ele é o único sem pecado e que não pecou. E o pecado, o profeta disse que faz separação entre nós e Deus. O profeta Isaías: os vossos pecados encobrem o rosto de Deus dos seus. Faz separação. Então, se um homem é nascido de mulher, é pecador. Porque muitos vão ensinar que é por causa do ato sexual que houve entre o casal. Não é verdade. É por causa da natureza do meu pai e da minha mãe, que são pecadores. Aí eu nasço com a natureza deles. Com certeza eu fui gerado da carne, e quem nasce da carne, a Bíblia é clara, é carne. Então é necessário nascer do Espírito, que é a palavra, e por meio da palavra. Para isso tem que ser exposto o Evangelho de Jesus. E Deus me fazer compreender e entender, eu recebendo a palavra e entendendo, ele diz que há um entrave nesse meio,
que o semeador sai a semear e a semente cai na beira do caminho e os pássaros comem rapidamente. E ele diz que é o diabo que faz isso. Quando eu não entendo, o diabo tira. E por que eu não entendo? Porque eu estou cheio de tanto ensino, de tanta coisa, aí eu não compreendo e fico pendendo e pendente, né, aos ensinos que eu recebi. E o evangelho é diferente, porque alguém está falando o evangelho, mas eu não abri o entendimento, não entendi o que o evangelho está dizendo, então eu acho que fulano está torcendo a palavra, fulano está errado. Errado é a interpretação dos que estão a interpretar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela não precisa de intérprete. Ela precisa de expositores. Expositores. Não é de intérprete. E nem de interpretação. E você quer dizer que a Bíblia não é interpretativa? É justamente isso. É por causa da interpretação que o povo faz que fica fora, dizendo que nós somos pecadores e eu peco. Desde a hora que eu acordei, eu estou no pecado. Se você está no pecado, você está separado de Deus. Eu sinto muito, mas essa é a verdade. Se você está vivendo em pecado, você não tem Jesus. Você não se rendeu a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Não pode. Se você se rendeu ao Evangelho de Jesus Cristo, você renasceu, você morreu. Não é você, tem que ser Jesus a sua vida. Não pode ser você. Se você se rendeu ao Evangelho de Jesus Cristo. Se você não se rendeu ao Evangelho, você vai ficar nessa incerteza. E na hipocrisia de achar que vai para o céu, por causa da prática religiosa que você pratica. E você não vai. Não vai não é porque eu estou dizendo, é porque você está fora do reino de Deus. Você não entrou no reino de Deus. Por que eu não entrei no reino de Deus? Porque a porta é Jesus. O caminho é Jesus. E você não se rendeu para andar no caminho e passar pela porta. E como é que eu me rendo? Ignorando o pecado e assumindo a sua morte com Cristo e o seu nascimento em Cristo. Agora você é uma nova criação em mais de um. Em um só, nova criatura. Você é. Essa é a Bíblia que diz. A Bíblia. Não é as teologias, nem a minha religião, nem a minha igreja. Não. E nem eu. Quem diz isso é a Bíblia. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. Se você está em Cristo. Mas para você estar em Cristo, antes do versículo 17 tem o 16, e aí tem o 15, tem o 14, e tem até chegar ao primeiro. Se você ler e se render ao que está dizendo, você vai ver, ó, o 14 diz assim, o verso 14 do capítulo 5 de 2 Coríntios. O amor de Cristo nos constrange. Constranger e envergonhar. Que um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, logo todos morreram. Se você se rendeu ao Evangelho, você é um desses todos que morreram. Se você não se rendeu, você vai ficar nessa ladainha aí de dizer que desde que abriu os olhos que peca. Mas se você tiver pecado, eu sinto muito. Você está fora do reino de Deus. Porque você não tem novo nascimento. Se você nasceu de novo, você não pode estar em pecado. Se estiver em pecado, não nasceu de novo. O apóstolo João,
ele diz que se alguém pecar, se, ó, não é quando. As pessoas invertem isso. Não é quando pecar, é se pecar. Se é uma suposição, se ele diz que escreveu isso, não foi para que peque, mas se, não é quando, é se, e as pessoas estão dizendo que estão no pecado o dia inteiro porque é pecador. Se você é um pecador, você não é uma nova criatura. Não é. E se você peca desde a hora que você abriu os olhos, você não está em Cristo. Em Cristo não tem pecado, filho. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Mas o nosso representante naquela cruz não tinha nenhum pecado que ele cometeu. Os pecados que estavam lá eram os seus e os meus. Não era dele. E agora você diz que está nele pecando. Aí, quem lhe ensinou essa doutrina, que você defende com unhas e dentes, porque você quer manter os seus gostos, as suas vontades, mas se você não negar a si mesmo, e negar você é justamente negar o pecado, não embrenhar-se nele e dizer que é pecador porque peca. Nada. Se você é pecador porque peca, você não deixou o pecado, porque não creu no que Cristo fez, que foi tirar, libertar. Esse mesmo versículo 18 que eu citei em Romanos, lá no 26 diz, no 23 de Romanos 6, o salário do pecado é a morte. O dom gratuito da vida de Deus é a vida eterna. O dom gratuito. As pessoas preferem o primeiro e ficam dizendo que tem o segundo. Sem sair do primeiro, já tem o segundo. A vida eterna. Não tem coisa nenhuma. Para chegar no segundo, tem que passar pelo primeiro. E o primeiro é morte em Cristo Jesus. Se você não morreu em Cristo, o seu pecado não acabou. Por isso que está aí minando. E você está vivendo religiosamente, dizendo que vai para o céu de Deus. Ah, mas não vai. Você pode esquecer isso. Você pode ser quem for. Não vai não. Se você está em pecado, eu sinto muito. Você está separado de Deus. Ah, mas a gente peca. Se você peca, você ignorou o sacrifício de Jesus em seu benefício. Porque ele libertou você do pecado. Ele disse que o salário do pecado é a morte. E ele morreu por causa do seu. Não para morrer de novo por você. Nunca mais isso vai acontecer. Ou você assume o seu novo nascimento, a sua nova vida em Cristo, ou vai mentindo até chegar lá, na escuridão eterna, e acha que vai encontrar com Deus. Nunca você vai ver Deus se não sair da escuridão e da morte eterna.